Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, você não precisa abrir se você não quiser. A primeira frase desse versículo diz que vai mencionar, e eu costumo dizer que se a gente quisesse escolher um versículo que representasse a Bíblia, esse seria o versículo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, o início do versículo. E eu vou ler só o início ali para você. Que vai dizer o seguinte. Começa bem assim: revelação de Jesus Cristo. Se fosse para resumir o que essa Bíblia significa, ela é a revelação de quem Jesus é. E o maior anseio de Deus, para minha e para a sua vida, é que a partir de quem Ele é, a partir daquilo que Ele deixou escrito, era se revelar aos homens. E Ele, entendendo que Ele tinha que se revelar aos homens, Ele escolheu dessa tal vontade manifestar essa vontade a partir de Jesus Cristo. Então, entendendo quem Jesus é, Ele é o mais próximo de Deus que nós teremos e nós poderemos ter. Porque Ele é o próprio Deus revelado a partir da palavra. E em João vai falar que Ele é o próprio Deus que se fez carne e veio e habitou aqui aonde nós estamos. Então, quando nós lemos Jesus, Ele cura, talvez a primeira coisa que vem à nossa mente é doença, talvez dores, mas Jesus, Ele também veio, não para mudar apenas a sua situação, mas Ele veio principalmente para mudar a sua condição. Existe uma frase que diz: quanto mais o valor que eu tenho para Deus indefere do que eu faço, mas o que eu faço demonstra o quanto eu permito Ele ser a partir da minha vida. E hoje a gente chega aqui e se depara com essa frase: Jesus cura, e a gente levanta a mão, a gente compreende que Ele é um Jesus que cura. E quando você está lá na sua casa, quando eu estou lá em casa, ou no meu trabalho, ou aonde você estiver, quando alguém fala que está com dor de cabeça, a primeira solução é você tirar um Dorflex da sua bolsa e entregar para essa pessoa. Mas aqui no domingo eu vou compartilhar que eu acredito em um Jesus que cura. Mas se o meu filho, ou se a minha filha, ou o meu cônjuge passar mal, estiver com dor no estômago, estiver com uma queimação, eu vou falar: eu comprei um Estomazil ontem. E sabe o que isso significa? Ainda eu entregando esse Estomazil para a pessoa, ainda eu vou entender que eu estou ajudando ela. Mas vai chegar um período que eu vou convidar ela para estar vindo na igreja a qual eu participo. E aí você vai convidar ela: vamos lá na minha igreja, tal, vai ter uma campanha de um Jesus e hoje vai falar sobre Jesus que cura. E aí ela poderia olhar nos meus olhos e dizer assim: mas há 2 semanas atrás você me entregou um Dorflex para curar a minha dor de cabeça. Essa foi a sua primeira atitude. Mas Elias, você está falando que então é errado eu tomar remédio? Muito pelo contrário. Mas se a sua primeira atitude, alguém estiver passando mal ou estar com dor do seu lado, for você ofertar um remédio, é porque ainda você precisa olhar para esse Jesus que cura e você acreditar que Ele é tão real e Ele quer te usar para também realizar a cura. Mateus capítulo 10, versículo 8 vai dizer o seguinte: Jesus está ensinando e Ele fala: cure os enfermos. Efésios 2, versículo 9 e 10, Ele vai falar: eu te salvei para salvar a outros. Ele te cura, mas te dando uma responsabilidade de você ser agora o canal de cura a outras pessoas. No primeiro dia, quando você se conectou com Jesus, você começou e entendeu, e você aceitou Ele, agora você recebe o Espírito Santo.
E aí você vai ter a responsabilidade de ser aquilo que Paulo vai falar. Você agora é a carta viva, escrita não por dedo de homens, mas pelo Espírito, no seu coração. E isso é uma responsabilidade. E sabe qual é o maior privilégio? Tem uma frase que diz o seguinte: eu e você podemos fazer parte daquilo que Deus já está fazendo. O que está acontecendo aqui, aquilo que o seu coração talvez está entendendo, Cristo já sabia desse momento. E você está sendo privilegiado em fazer parte desse momento. Você poderia ter escolhido ficar em casa, mas o Deus que habita em você, Ele tem anseio em estar junto com os irmãos, adorando quem é o Pai. Eu compartilho, agora recente, há umas 2 semanas atrás, não, acho que um pouco mais, a gente recebeu um casal de amigos lá em casa, e a gente daí pediu uma pizza. E aí, quando o motoboy chegou, aí eu comecei a conversar com ele, perguntando como tava as coisas. E enquanto eu conversava com ele, o Espírito Santo falou comigo o seguinte: ore pela esposa dele. Aí eu olhei nas mãos dele para ver se tinha alguma aliança, não tinha nenhuma aliança. Mas a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, e não sem sucesso. Ou seja, o sucesso não tem a ver comigo. O bônus e o ônus não tem a ver comigo, mas o processo tem tudo a ver comigo. Tem uma frase que diz assim, que o resultado tem a ver com quem Deus é, e o processo tem a ver com quem eu permito que Ele seja na minha vida. E aí ele chegou, eu estava conversando com ele, e aí eu perguntei para ele: cara, você é casado? E ele falou que era, falou o nome da esposa dele. Eu falei: cara, posso orar por você? E também pela sua esposa? Porque a gente estava conversando e eu senti de orar por ela. E ele falou: pode, cara. E aí eu orei. E no meio da oração, eu via os dois sentados um de frente com o outro, um de frente do outro. E aí em cima dele estava escrito: planejamento para 2 anos. E aí eu orei isso durante a oração. Quando eu terminei a oração, ele olhou para um amigo que estava comigo, e aí com os olhos cheios de lágrimas, ele falou: o que está acontecendo? E aí eu falei: eu também não sei, me explica você. E aí sabe o que ele me disse? Cara, eu e minha esposa, a gente tem uma empresa de marmitaria, e aí à noite eu sou motoboy, e ontem a gente recebeu um desafio de entregar 60 marmitas a mais para a van por dia. E aí a van falou que se a gente disser sim, a gente vai ficar com tudo o que a gente tem com eles. Se a gente disser não, a gente não pega essas 60 e ainda perde aquilo que a gente já tem com eles, porque eles preferem que uma mesma empresa esteja entregando as marmitas. E aí eles estavam preocupados, porque eles entenderam que se eles aceitassem isso, eles não tinham condição de fazer sem contratar um funcionário. E aí eles estavam se perguntando, ele não era cristão, mas ela é. E aí ela falou assim para ele: hoje você vai trabalhar, e quando você chegar na pizzaria, se Deus te der uma resposta dizendo que é pra gente aceitar, a gente vai aceitar. Se ele não falar nada, a gente também não vai falar nada, e vai perder até as que a gente tem sem problemas nenhum. E aí ele sentou na frente dela, e ela falou: a gente vai fazer o seguinte, planejar os próximos 2 anos da nossa vida, se a gente falar sim ou se a gente falar não. E aí esse cara saiu para entregar pizza, e acontece essa experiência. Resultado, ele entrega a vida dele para Jesus e ele volta impactado. E a gente estava compartilhando com ele, e ele falou: cara, me fala mais, e a gente falando, e aí ele falou: cara, perdão, vai esfriar sua pizza aí. E aí ele olhou, ele falou: cara, eu estou muito atrasado, cara, deixa eu ir. Pra gente foi legal, mas a gente entrou e foi comer pizza. Mas para aquele cara,
aquela noite nunca mais será esquecida da vida dele. Por isso Jesus ele não vem apenas para mudar a sua situação, mas sim para mudar a sua condição. Lucas capítulo 5 vai contar a história de quando Pedro estava voltando da pesca, a qual ele passou a noite inteira e não havia pego nada. E aí Jesus está lá ensinando, e aí ele vê o barco se aproximando, e aí ele chega, conversa com os pescadores, ele fala: ei Pedro, você espera um pouco aqui que eu vou terminar de ensinar esses caras que estão aqui, e eu vou usar do seu barco, e aí eu já converso com você de novo, beleza? Beleza. E aí Jesus vai lá, finaliza a sua fala, aí ele olha para Pedro e ele diz: lança suas redes no mar. E é como se Pedro falasse: esse cara não deve ser pescador. Eu fiquei a noite inteira, e aí o cara quer que eu lance aqui na beiradinha aqui para pegar algo. Tava lá longe, não peguei, agora aqui ele quer que eu pegue. Mas, obedecendo, ele lança. Como você bem já sabe a história, fartura de peixe, a maior pesca que Pedro já havia até aquele momento feito. Mas Jesus não chama ele para vir ver milagres, para vir ver curas. Não chama ele para ver a manifestação do sobrenatural. Sabe o que Jesus chama ele? Para um relacionamento íntimo com ele. Larga tudo aí, cara, e vem ter um relacionamento comigo. Sabe o que Jesus queria ensinar para Pedro? Que se ele entendesse quem ele era, cura, milagre, fartura, seria consequência de uma caminhada com Jesus. E mesmo quando não tivesse, ainda o principal seria a caminhada com Jesus. E aí ele olha para Pedro e fala: venha caminhar comigo e ser pescador de homens. E aí Pedro, tudo conectado com as metodologias que talvez ele tinha, de como jogar a rede, da onde jogar a rede, era a metodologia que ele tinha como pescar peixes. E aí Jesus fala: venha ser pescador de homens. E ele está lá conectado com tudo que ele está, talvez cara, como que eu vou pescar? Será que eu vou lançar a rede nos caras? Como que eu vou fazer? Será que vai ser dessa forma, com esses moveres? E aí um dia eles estão conversando, e aí eles falam para Jesus o seguinte: Jesus, nos ensina a orar. E aí sabe o que Jesus fala? Mateus 6, versículo 9. A primeira palavra, Pai, que é a oração do Pai Nosso. E sabe por que ele fala Pai? Por duas razões. A primeira é que você precisa entender que você é filho e filha dele. E a segunda é que você, como filho e como filha, tem que ter o prazer em se relacionar com o seu pai. Tem que se tornar amigo, amiga dele, a tal ponto que o sobrenatural vai ser natural na tua vida. Marcos 16, 17 fala o quê? E os sinais seguirão os que creem. Quais os sinais têm seguido a sua vida? O que tem te orientado? Esses dias eu estava compartilhando em uma igreja, e aí aproximou uma mulher, uma amiga dela estava trazendo ela até o altar, e aí ela falou: puxa, que legal, foi muito bom ouvir tudo que você disse e tal, mas eu queria pedir oração. E eu falei: pode falar. Ela falou: então, já faz anos que eu tenho problema na visão. Eu fui diagnosticada que eu tenho apenas 20% de um dos meus olhos, e o outro eu não tenho nada. Então, existem dias que eu acordo e eu não consigo ter acesso a esses 20%. E existem dias que está tranquilo, esses 20% eu consigo me virar. Ela estava usando óculos quando ela falou comigo. E ela falou: você pode orar por mim? Eu falei: posso. Aí eu orei por ela. E aí ela chorando, a amiga dela começou a se distanciar, e ela falou que naquela noite ela não estava enxergando, não estava vendo muito bem. E aí a amiga dela começou a fazer uns sinais para ela entender, ou para ver se ela estava reconhecendo os sinais que ela estava fazendo. E ela compreendeu. E aí eu falei: Jesus, isso é muito lindo, mas talvez ela podia voltar para casa e falar: Senhor, isso é incrível, tal, mas eu já tinha uma cirurgia marcada daqui a um mês, então talvez isso já ia acontecer, eu já ia conseguir tudo isso, tal. E eu olhei para ela e falei: olha, daqui a alguns dias, eu quero que você me fale como vai estar. Coincidentemente,
ou Jesus incidentemente. Aí eu voltei lá um mês depois. E aí ela veio falar comigo. Na verdade, o filho dela falou que ele ia vir para o culto dos jovens e tal. E aí ela não ia porque eles iam receber um casal no outro dia. Então ela ia limpar a casa e tal, ia preparar as coisas para o outro dia. E aí ele falou que era eu que ia lá pregar. E aí ela falou, não, então vamos deixar tudo e vamos lá. E aí ela foi. Sabe por que ela foi? Porque ela queria compartilhar, que o médico dela queria saber o que tinha acontecido, porque a visão dela era como uma de adolescente, e agora não era mais 20%, mas 100% da visão dela. Enquanto você valorizar o que Deus valoriza, você estará vivendo o seu propósito, e Deus valoriza vidas. Lucas 24 conta a história dos discípulos que estão indo para Emaús. E eles estão com o próprio Jesus, falando de Jesus. E eles estão lá com Jesus compartilhando, aflitos porque Jesus havia morrido. E eles não sabiam que ele tinha ressuscitado. E aí estava lá Jesus compartilhando com ele. E aí eles estavam lá falando de um Jesus que aí tinha morrido e que eles tinham promessa e tudo tal. E aí Jesus começa a compartilhar com eles. Só que não era para eles estar indo para Emaús, era para eles ter ficado aonde Jesus já havia falado que era para eles estarem. Mas eles não haviam entendido durante a caminhada deles com Cristo. E aí eles estavam indo para lá. Eles convidam Jesus para entrar na casa deles. E aí quando Jesus parte o pão, eles reconhecem, porque os olhos deles se abriram, a Bíblia vai falar. E reconheceram que aquele era o Jesus que curava, que fazia milagres, que eles viram sendo a pessoa enviada por Deus. Como a gente cantou, ele era o Filho do Deus vivo. Mas quando eles abriram os olhos, já era tarde, Jesus já não mais estava ali. E a reação deles foi o quê? Agora voltar para um ambiente onde não era para eles ter saído. E Jesus, ele te trouxe para um ambiente de relacionamento com ele. E talvez você tenha saído e tenha ido para um outro lugar. E a minha pergunta para você é a seguinte: você tem fugido de Deus ou para Deus? Esses discípulos, eles estavam fugindo de Deus. E eles estavam compartilhando. Mas quando eles entenderam, eles retornaram para um ambiente onde era para eles estar. Eu me recordo que eu estava no meu trabalho, e aí eu vi que um amigo meu falou para um outro amigo: cara, eu tô com uma dor na perna e tal. E aí eu falei bem assim: entendi, Espírito Santo, já vamos lá compartilhar com ele. E aí eu finalizei o que eu tinha para finalizar. E aí eu chamei ele e falei: cara, eu vi que você compartilhou tal com outra pessoa, que você está com dor na perna, o que aconteceu? E aí ele me contou o que aconteceu. Eu falei: posso orar por você? Ele falou: vou perder nada, né? Então ora. E aí eu orei por ele. E enquanto eu orava, os músculos da perna dele estavam se mexendo. Ele falou: cara, o que está acontecendo? E eu falei: cara, você está sendo curado. E eu falei: faz o que você fazia. Faz o que você não conseguia fazer, na verdade, agora. E aí antes ele mancava, e agora ele andou e ele não mancava mais. E aí quando ele estava quase chegando para sentar, eu vi que ele mancou. E eu falei bem assim: cara, você tem algum outro problema aí que talvez você não tenha me falado? Ele falou: cara, eu tenho um problema no quadril, na verdade, desde a minha infância. Eu tenho uma perna menor do que a outra. Aí hoje a gente tira sarro, né? Mas eu falei para ele, cara, isso daí é de boa. Fichinha, senta aí. Dele: não, cara, louco, você, tá bom, orou aqui, beleza, agora que é... E eu falei: não, senta aí, cara. E aí a gente mediu a perna dele. Dava alguns centímetros de diferença. E aí, eu falei: eu vou orar por você, cara. E aí, orando por ele, a hora que eu fui começar, ele fechou o olho. Eu falei: o que você está fazendo? Ele falou: não, a gente não vai orar. Eu falei: cara, se você ver, você já não vai acreditar. De olho fechado, então, cara, vai ser pior ainda. E aí eu falei: fica de olho aberto. E aí ele de olho aberto, enquanto eu orava e ordenava que aquela dor era ilegal e que aquela perna devia voltar ao lugar onde Deus havia colocado para estar.
a perna dele crescia na frente dele. E agora ele, espantado, falou: cara, o que eu preciso fazer? Sabe o que eu disse para ele? Cara, isso é só um pouquinho de quem Cristo ele é. Isso aqui é só um abraço dele. Você quer o pacote completo? Cara, é claro. A Bíblia vai falar: confesse com a sua boca e acredite no seu coração, confessando quem Jesus ele é. E aí você aceita ele como seu único, suficiente Salvador. E aí você recebe o Espírito Santo. E aí, João vai dizer que rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Resultado, obviamente, ele ia abrir as mãos dele e confessar quem Cristo era. E aí, ele precisava explicar para o massagista o porquê ele não ia mais na massagem à noite. E aí ele ligou para explicar. Resultado, o massagista também aceitou Jesus ouvindo a história dele. Ele só contou o que aconteceu e o cara entregou a vida dele para Jesus. Atos capítulo 3, conta a história de Pedro, que um capítulo anterior, capítulo 2, ele tinha recebido o Espírito Santo. E no capítulo 3 ele está andando, indo para a sinagoga, e aí de repente vem um cara e fala assim: me dá uma esmola aí, cara, um cara coxo. E aí ele olha para esse cara, e ele fala o seguinte: o que eu tenho, o que quer dizer, o que você me pede, eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Sabe o que isso significa? Pedro sabia quem ele era, filho de Deus, o que ele carregava, o próprio Espírito de Deus dentro dele. E ele sabia o que ele podia ofertar. Mateus 6, a oração do Pai Nosso. A realidade que é lá no céu, também vai ser a realidade aqui na terra. Seja feita a tua vontade do céu aqui nessa terra. E aí aquele cara levanta. E aí, juntamente com ele, se alegram. Mas Pedro aprendeu metodologias enquanto Jesus estava com ele. Pedro viu Jesus curar de diversas formas. Pedro viu Jesus curando, às vezes, quando o deficiente visual, apenas com a sua palavra. Mas também viu Jesus curando, colocando barro daquele cara que estava com uma deficiência visual. Ou seja, Jesus ele não estava interessado em ensinar metodologias para os discípulos. Ele estava interessado em ensinar um estilo de vida para aqueles caras. E esse estilo de vida era um estilo de vida sobrenatural, aonde eles viviam naturalmente. Sabe por quê? Porque quando você jejua, quando você ora, quando você pratica das disciplinas espirituais, não é em busca de algo, não é para fazer algo. Não orei para vir pregar, mas é porque meu estilo de vida é orar, é falar com Deus. Aí eu quis também falar com Ele para vir pregar. Porque não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com quem eu sou. Logo, o que eu sou transcende para aquilo que eu estou fazendo. Jesus hoje ele te trouxe nessa noite para você entender que Ele é um Jesus que cura alma, corpo, que cura suas emoções. Mas que antes de todas essas coisas, Ele quer te levar a um ambiente para você se relacionar com Ele e você ser o agente de transformação daquilo que hoje está doendo dentro do seu coração. Existe uma frase que diz assim: Deus não tem filhos preferidos, mas existem filhos que preferem a Ele. E você tem preferido a quem? Por Ele não ensinar apenas metodologias, e eu não sou contra metodologias porque eu creio que contribui muito, mas por Ele não ensinar metodologias, Ele queria que a partir de um estilo de vida, esses discípulos tivessem algo em comum: o relacionamento. Você foi criado para amar a Deus e ser amado por Ele. Se você não está amando Ele, sendo amado por Ele, você precisa se reencontrar no ambiente onde Ele te criou. Sabe por quê? Assim como um peixe quando sai da água, ele está se batendo, ainda há vida nele, ele está se batendo, ele está tentando encontrar os últimos respiros para ele, e ele se debate, ele está sobrevivendo, porque logo, todos sabemos que ele vai morrer. Por quê? Porque ele não foi criado para estar naquele ambiente. Você foi criado para um ambiente, o de se relacionar com Deus.
a partir disso, Ele é quem te direciona para curar a sua alma, para te levar a perdoar, para te levar a caminhar com pessoas do qual é o maior desafio, mas a olhar para Ele e falar: Senhor, eu tenho prazer em estar em Ti, porque não tem a ver com as performances que eu estou fazendo, tem a ver com o relacionamento que eu estou tendo contigo. O resultado da sua vida não é mais importante do que o processo que você vai viver. Quando Deus fala com Moisés: bate na rocha para que saia água para esse povo, e aí ele vai, bate na rocha e sai água. Resultado incrível, aquela galera cessou a sua sede. E aí novamente eles estão lá com sede, e aí Deus novamente fala: Moisés, eu vou resolver o problema deles, só que agora quero que você encoste na rocha. E aí ele vai lá e bate na rocha. O resultado foi o quê? A água saiu. Esse é o resultado. E aí saciou a sede deles. Mas no processo, Deus chama Moisés para uma conversa e fala: amigão, não foi o que eu te pedi. O pior não é você não ouvir a Deus, é você ouvir e não obedecer. Talvez Deus tenha te chamado para você fazer parte da liderança de uma célula, para você fazer parte das equipes que estão se levantando para os ministérios da nossa igreja. E aí você fica lá: não, mas eu não tenho jeito, não, eu não consigo lidar com essas situações. E aí talvez Deus está te convidando a viver um processo, onde lá na frente tudo vai se encaixar. O resultado não tem a ver apenas com você, mas o processo tem a ver totalmente com você. Por isso que essas experiências que eu compartilhei não tem a ver comigo, porque se eu realizar essa, mesmo acreditando em Mateus 10:8, curar enfermos, compartilhar palavras e fazer tudo isso, levar pessoas a mudar a situação dela, e eu não apresentar Jesus, fica tudo inválido. A gente tem uma escola de treinamento e eu tenho falado para eles, espero que isso seja de uma forma clara assim para ti, não é um termo a qual eu quero escandalizar, mas eu tenho falado para eles o seguinte: se você encontrar uma pessoa de cadeira de rodas e ela não conhecia Cristo e ela estava indo para o inferno, e agora você curou ela e não apresentou Jesus, agora ela não vai mais para o inferno de cadeira de rodas, agora ela vai andando. Porque o principal, todas essas coisas, curas, manifestações, milagres, palavras que são entregues, profecia, elas têm que apontar para Jesus. Quando algo dá certo, eu falo: que incrível, Jesus, obrigado por me permitir participar daquilo que o Senhor já está fazendo. Quando algo dá errado, obrigado, Jesus, obrigado por me permitir por algo que eu estou fazendo. Porque assim como eu não levo o bônus, eu também não vou levar o ônus. Não, mas aí eu orei e não aconteceu. Eu estava pregando uma igreja, eu orei para uma pessoa justamente de cadeira de rodas, e aí eu falei para ela para levantar, e ela falou: eu não consigo. Eu falei: não tem problema. E aí não aconteceu nada ali, e aí estava toda a igreja olhando tal, e eu estava tranquilo. E aí foi, depois disso, 2 semanas depois, foi quando eu vi a manifestação de cura, na visão da mulher da qual eu contei. Porque um dia eu lembro que eu estava entregando a palavra para uma menina, esposa de um amigo meu, e aí compartilhando com ela, aí eu não perguntei para ela se ela queria aceitar Jesus, porque a palavra que eu tinha dado não fazia, eu entendi que não estava fazendo sentido para ela. E aí eu falei: puxa, então acho que não é o tempo dela, né? Como, entre aspas, um bom cristão, eu julguei que não era o tempo dela em aceitar Jesus, né? E aí fui. Quando eu virei a esquina, e aconteceu isso comigo 2 vezes, eu vou compartilhar essa. Uma delas eu compartilhei com o meu discipulador, que é o Fabiano, mas eu vou compartilhar essa primeira. E foi a mesma frase eu ouvi. E aí, quando eu virei a esquina, o Espírito Santo me falou bem assim: por que você não convidou ela para aceitar Jesus? E aí eu falei: Senhor, eu entendi que não era o tempo dela. Eu entendi que a palavra não entrou no coração dela. E aí ele falou assim: é mentira.
seu hipócrita orgulhoso. Sabe por que você não compartilhou? Eu falei, opa, o Espírito Santo, o senhor está pegando pesado comigo. E aí sabe o que ele falou? Que eu não compartilhei, porque o esposo dela é quem eu caminhava há algum tempo já, ensinando quem Cristo era. E aí eu fiquei com medo de eu falar para ela e ela não aceitar Jesus, e ele me olhar e aí falar, o cara líder lá veio, falou de Jesus aqui, minha esposa nem aceitou Jesus, então imagina eu, né? E aí eu fiquei com esse orgulho. E aí sabe o que o Espírito Santo me disse? Enquanto você estiver preocupado com a reputação do seu nome, o meu nome não se manifestará na sua vida. E aí, depois de um tempo, aí eu tive outra experiência com essa, precisei 2 vezes ouvir essa mesma frase. E aí, graças a Deus, todos esses milagres, essas curas, a gente começou a dar os treinamentos em junho desse ano, sobre como ser a expressão de Jesus aonde nós estamos. A gente estava fazendo levantamento nessa semana, e a gente treina as pessoas, elas são cristãs, para elas alcançarem outras pessoas, para elas entenderem quem elas são, para elas reconhecerem quem Cristo é, e elas entenderem o que elas podem fazer na vida de outras pessoas. A gente estava fazendo levantamento, e a gente não finalizou, mas no meio do levantamento que a gente estava fazendo, a gente viu através de pessoas, mais de 50 curas e milagres. Nesse segundo semestre do ano, mais de 100 pessoas aceitando a Jesus. Mas isso, porque não tem a ver comigo e nem com você, tem a ver com Ele. Mas primeiro eu dou meu passo natural, e aí Ele vem com o sobrenatural. Então se você está aqui, é porque Ele tem desejo de te treinar para alcançar outras pessoas. Porque um dia você foi chamado de a ovelha perdida, e hoje Ele quer te levar à condição de pastor e de pastora de ovelhas. E que aquilo que Jesus ele está compartilhando, como os discípulos de Emaús eles falaram, e isso não nos queimava no coração, que isso possa arder no seu coração. E a gente está se encaminhando para o final, e agora é o texto do qual eu separei para a gente compartilhar hoje. João capítulo 5, versículo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia. João capítulo 5, versículo 1, vai dizer o seguinte: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando, aí o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Aqui existia um ambiente onde pessoas estavam ocupadas, esperando o anjo descer. E aí o próprio Deus manifesto em Jesus. Jesus está ali falando, está ali presente no ambiente. E aí uma galera com necessidades para serem alcançadas. E aí Jesus cura uma pessoa. E a minha pergunta para você é: com o que você está ocupado? Essas pessoas estavam ocupadas com a dor deles, com a necessidade deles, esperando, olhando para o céu, falando assim: o anjo vai descer, e quando ele agitar a água, eu quero ser o primeiro a saltar. Sendo que do lado de fora
estava aquele que era a própria cura em pessoa, aquele que era o próprio milagre em pessoa, e eles estavam ocupados olhando para isso. Com o que você tem estado ocupado? E aí Jesus dá uma orientação para ele: levanta, pega seu leito e vai embora daqui, amigão, que agora a sua situação foi transformada. E aí, todas as vezes que da boca de Jesus saiu uma orientação, todas as vezes precisava de uma resposta. E qual foi a resposta? Era esse cara levantar, pegar o leito e de fato ir. A condição daquele cara era precária, mas de vários outros era. Mas ele escolheu a mostrar a condição dele para Jesus e a fazer o que Jesus tinha falado. E a minha pergunta para você hoje é: o que você vai fazer com a orientação que Jesus está te dando agora? Talvez ele tenha falado para você: isso é o que eu sinto, não significa que é o que você está sentindo, mas é o que eu sinto. Existem pessoas aqui que a palavra perdão precisa sair da sua vida, para que algumas coisas comecem a acontecer de tal forma que quem está ao seu lado será tão impactado que vai dizer: eu quero ser parecido com essa pessoa. Eu queria pedir que você se colocasse de pé. Na verdade é só para parecer que está acabando mesmo esse momento. Ser cheio de Jesus não é eu ter mais dele, mas é ele ter mais de mim. E Jesus escolheu esse tempo para você também escolher ter mais dele. Eu não sei o que você precisa, é uma cura física. Para ele isso não é nada, ele pode fazer. Não sei se para você o que você precisa é uma cura na sua alma, é uma cura talvez nas suas emoções. Eu sinto que estamos em um ambiente onde você pode sair da sua zona de conforto. Para a gente orar, a última experiência que eu compartilho, eu estava assistindo com a minha esposa e a minha filha, e aí eu estava assistindo e do nada daí eu quis ir dormir. E aí eu falei: vou dormir. E ela falou: como assim? Eu falei: vou dormir, tô cansado, tal. E aí fui dormir. E aí cheguei lá, tal, e aí passou uns 10 minutos e aí eu não dormia, e aí eu peguei o celular. Quando eu abri o celular, recebi uma ligação. E aí a pessoa que me ligou, e aí ela fez uma chamada de vídeo, e aí ela falou assim: cara, tá vendo essas manchas aqui no meu corpo? Saíram ontem, cara, tô cheio delas. E aí ele me mostrou em todos os lugares que tava aquela mancha. E aí eu orei por ele, e imediatamente essas manchas saíram. Mas esse não era o principal que Cristo queria fazer naquela casa. Deus deu uma palavra sobre a esposa dele. E eu falei para ela, e como uma cachoeira jorrando do olho dela, ela entrega a vida dela para Jesus, entendendo que aquele era o dia que ela precisava entregar a vida para Ele. Mas sabe quem ela era? Aquela que eu compartilhei e não quis convidar ela para aceitar Jesus. Eu me senti muito alegre, porque Jesus me deu uma nova oportunidade naquela noite. Mas o principal foi depois que eu desliguei e eu falei: Jesus, eu quero deleitar em tempo, em falar contigo, em ouvir, porque o Senhor permitiu essa experiência justamente agora, que eu preciso entender.